Olá para você, está começando mais um Fala Sil Podcast. E hoje eu tô com a minha amiga Carla Medeiros, a Carlinha que tá sempre nos bastidores de tudo. E hoje ela que vai estar aqui falando com a gente. Nós vamos passar um pente fino para conhecer a história dela, saber quem que é essa menina tão maravilhosa. Mas antes de falar com a Carla, eu quero agradecer os nossos apoiadores, aqueles que tornam possíveis todos os nossos episódios acontecerem. E claro, Estúdio Pops, esse lugar maravilhoso, lugar lindo, bem localizado, com alta tecnologia, para poder produzir o seu conteúdo. Quer gravar aí suas entrevistas, quer fazer podcast, quer fazer foto, o que você precisar, você pode vir para cá para poder gravar os seus conteúdos no Estúdio Pops. E também agradecer FastGo. Daniel, um beijo aí no seu coração, obrigado pelo seu apoio. O FastGo, que é um aplicativo de entrega e de vendas que está aqui em Uberlândia, trazendo praticidade e economia tanto para você lojista, quanto também para você usuário. FastGo. E agora sim, Carlinha. Que podcast namorado, minha amiga. Gostou, mas saiu. Pelo amor de Deus, você foi a primeira convidada. Gente, hoje eu vou postar o episódio 25. Então, mas eu acredito que Deus sabe de todas as coisas, há tempo pra tudo, né? Com certeza. E aí? Vamos começar. Quem é a Carla Medeiros? Então, digo que eu sou filha amada de Deus, uma mulher sonhadora, cheio de muitas cicatrizes da vida, de uma luta constante aí. Moro em Uberlândia há 20 anos. Sou goiana, vim do interior de Goiás, moradora da roça mesmo. Morei por um tempo. Meu pai era fazendeiro, né? Cuidava de uma fazenda, na verdade. Então, eu nasci ali, fiquei por um tempo. Tive que, desde muito pequena, aprender a me virar. Comecei a trabalhar mesmo, de ganhar meu dinheiro com 9 anos de idade. Uau! Eu era babá. Até essa semana eu estava conversando com a galera lá do trabalho sobre isso. O quanto as pessoas que passam na nossa vida são importantes para o que a gente vai se tornar lá na frente. Verdade. E eu agradeço, assim, cada pessoa que eu pude conviver ali desde pequena. Eu tinha essa mulher que era minha patroa, ela, assim, eu tenho um carinho por ela enorme até hoje. Porque, assim, foi lá que eu despertei a minha vida empreendedora. Olha que interessante. Sim, aos 9 anos de idade, porque ela fazia bolo. E eu tava sempre ali com ela, ajudando a vender, entregar, a embalar, né? Todo um cuidado. E assim, ali eu me despertei para isso, sabe? Eu sabia que quando eu crescesse, eu iria me tornar uma empreendedora. Eu ia ter meu próprio negócio, Sempre tive esse... Olhar visionário. Sim, sempre. Eu sabia que o meu perfil me levava para isso, né? E daí, então, eu vivi com outras pessoas, outras histórias. E, assim, sempre olhando, eu quero ser assim quando eu crescer. Tive uma pessoa também que foi muito importante na minha vida, que foi a minha atual coordenadora, que é minha atual coordenadora hoje, que foi assim, quando eu fiz 18 anos, eu fui trabalhar com ela. E é uma pessoa, assim, que eu admiro, que eu olhava para ela e falava, cara, eu quero ser igual a Maria José. Porque ela é uma pessoa muito humilde, de um coração muito disposto a servir, sabe? Eu aprendi ali com ela a servir, a sentir a dor do outro, sabe? E assim, eu até já agradeci ela algumas vezes por isso, porque se ela foi uma pessoa relevante, que eu não consigo pensar ou contar a minha vida sem falar dela. Sem citar dela. E assim, foi praticamente 6 anos que a gente conviveu no trabalho. E assim, eu aprendi até a me vestir, porque eu admirava como ela se vestia. Então, assim, são coisas que hoje eu olho e comentando sobre o passado, né? Porque é o passado que faz a gente ser quem a gente é hoje, constrói, né? A gente. Sim, não tem dúvidas. E aí eu fico pensando, cara, como Deus foi generoso comigo, me apresentando tantas pessoas incríveis, assim, que faz parte da construção da minha história, né? Na formação dos meus valores, do meu caráter. Então, eu sou isso aí. Estou em constante
Transformação. Com certeza, né? E assim, a tendência é evoluir, né? Pra gente se tornar cada dia uma pessoa melhor, né? É uma pessoa que se adapta e a vida, que é a de altos e baixos, e nunca vai deixar de ser. É uma roda gigante. A vida, e é no geral, né? É. Nossa vida pessoal, nossa vida Tudo. profissional, tem os altos e baixos. E eu acredito que, assim, se eu puder resumir a minha pessoa, eu diria que eu sou a pessoa mais resiliente que eu conheço. Ai, que bom. Sério, assim, posso dizer com muito orgulho que tudo que eu já passei, todas as dores, eu perdi meu pai muito cedo, eu perdi meu pai com 12 anos de idade. Uau. Tipo, no auge da adolescência. Onde precisava realmente de uma figura masculina, né? Figura masculina. E assim, a gente sabe que o quanto é difícil, né? Nessa fase, você perder alguém que é o esteio da sua família, né? Da sua casa ali. E eu tive que me readaptar, né? Porque aí eu já via minha mãe, que era um tanto quanto frágil, né? Então a gente acabou meio que mudando um pouco ali os papéis. Mas eu sou muito grata a Deus por tudo, sabe, Sil? De verdade, eu sou muito grata. Eu não consigo olhar para minha história e ser ingrata. E ser vítima, reclamar. né? Não dá. Não consigo. Nunca olhei para minha história como vítima, sabe? Eu digo que eu sou autora. Eu sei que cada dia vão surgir problemas e eu sei que eu tenho que ser resiliente para eu resolver todos eles. Ou pelo menos passar por eles, assim, de uma forma plena, sem, que não te prejudique. Porque a resiliência nada mais é do que você ter essa capacidade de voltar, de se adaptar ali e não se perder naquele processo, né? Então a gente vê aí quantas pessoas que desistem e assim, não é só desistir daquilo, mas talvez se entregar, né? Se entrega para uma depressão, até mesmo para um suicídio, né? Então, assim, porque não é fácil. Não. Estamos todos nós vivendo as nossas batalhas constantes, cada um com a sua proporção. Cada um, é verdade, a gente não tem como. O negócio é você entender que você não é única nesse problema, né? E vivendo, Sim. Deus não... Nós não temos um Deus mau que ele olhou para Carla ou ele olhou para Silvana e falou assim: ah, hoje eu vou ali e vou, né? Vou permitir maldade na vida daquela pessoa. Então, a gente, tudo tem um propósito. E o propósito é sempre de Deus, é sempre nos forjar o nosso caráter, trabalhar aquilo nosso que precisa ser tratado. E não é fácil ser tratado naquilo que a gente precisa ser tratado, né? Às vezes a gente volta para o mesmo processo e parece que você fala assim, poxa, mas você não mudou nisso. Mas é porque enquanto você não mudar nisso, você vai cair nisso. E nós somos frutos até das você nossas mudar. escolhas. Isso aí não tem outro não jeito. Tem como, é fruto das escolhas. Não tem como questionar. Plantou, colheu. Plantou, colheu. O que a gente precisa realmente é mudar a nossa mentalidade em relação a isso, né? Verdade. Peraí, por que eu tô colhendo isso? E... Não, plantei num território que não era fértil. Plantei errado, né? Plantei ou na hora errada, da forma errada, errada, expectativa errada. Tem tantas coisas. A vida é assim. A gente precisa aprender a crescer com isso. E agora, sim, para a gente falar um pouquinho sobre... Você disse que lá começou sua veia empreendedora. Sim, lá. E você nata, a gente percebe isso, que você realmente é uma empreendedora nata. A gente percebe isso em você. Eu me lembro de quando a gente começou a conviver com a sua área empreendedora. Eu estava iniciando o meu empreendimento, que nem era ainda um empreendimento, que era o Fala Sil. E me lembro que a gente se encontrou com você me procurando, porque eu até que me vestia bem, mas faltavam os acessórios que faziam toda a diferença. E olha o tanto que mudou, Carlinha. Não. Eu tô de acessório. Não, com certeza. Eu lembro que você foi tem parte nisso nisso mesmo. Você tem parte nisso. Era uma proposta diferente, porque eu acreditava em você. Eu lembro muito bem dessa minha escrita. Eu te mandei uma mensagem de WhatsApp, né? Eu acreditava no seu potencial, naquilo. Mas eu acreditava que faltava realmente um toque, sim, e que muda tudo, muda, né? Como muda? Muda tudo. Você pode estar com uma roupa simples, você colocou o acessório correto. O acessório, ele faz parte da autoestima da mulher.
Isso aí é inevitável. Não, você Ele também faz é parte. assim, você escolhe seu acessório de acordo com a roupa que você vai vestir, você já separa. Eu tenho um hábito, eu separo a roupa, eu separo o calçado e eu separo o acessório que tem a ver com aquilo. Sim, sim. Até, É, não até tem. combinando com cinto, É, tem aquela aqueles coisa, né? detalhes assim. É, só aprendi com É, você, não tem jeito. Não eu pode lembro que a chocar. gente preparava os kitzinhos, né, para você usar ali Porque eu durante nem os fazia, eventos. eu não sabia de verdade nem o que usar, nem como usar. Porque como eu não tinha acesso a isso, né? Na época, as coisas eram muito diferentes. Eu não tinha acesso a isso e também o acesso não era nem por causa do financeiro, porque tem muito mais a ver com você conhecer e você valorizar, né? E ver que aquilo é importante Uhum. para você, do que com dinheiro. Porque hoje em dia, por exemplo, hoje eu saí e eu estava com o Mário. E aí eu passei, vi uma blusa, uma camisa, falei assim, nossa, deixa eu ver. Eu não estava procurando nada, encontrei, falei assim, eu preciso dessa camisa. Mas eu já tinha na minha mente o que eu precisava. Aí eu fui comprando exatamente o que eu precisava comprar. E aí, mas eu não sou de gastar, só que aquela coisa, hoje eu sei o que eu preciso Sim. para eu estar, para eu me sentir bem. E hoje eu organizei os meus acessórios, justo hoje, Carlinha. Que gracinha. Comprei uma pasta organizadora, aquela maior, porque no meu aniversário, graças a Deus, eu ganhei muitos acessórios. E aí eu fui organizando, que eu falei assim, gente, eu preciso organizar, porque tem coisas que a gente não vai usar se a gente não ver. Não vê. Não é Isso. verdade? E aí E, eu organizei, coloquei tudo bonitinho, lembrando de você na hora da organização. Eu falei assim, olha que legal. E separando tudo e lembrando dessa fase e tem muita boa. peça minha lá, Tem, né? ainda tem. Tem o meu coração azul. Tem a minha pulseira que, nossa, eu sou apaixonada na minha pulseira, que é do Outubro Rosa. Eu tenho um anel de ródio negro. Ter a loja de semijoias, assim, eu acho que você nem sabe como que surgiu, né? Pois é, A como que Carla surgiu? Medeiros Como que Semijoias. surgiu? Foi uma história muito interessante, gente. Eu precisava voltar para o mercado de trabalho, porque na época eu estava casada, né? E aí, assim, os meus sonhos estavam engavetados. Eu precisava voltar para o mercado de trabalho, mas aí quando a gente é mãe, né? Tem uma certa dificuldade, porque você tem aquela responsabilidade de manter tudo, né, organizado, cuidar Você da já tinha começado com criança e tudo. bronze. Eu já tinha tido que não era assim algo para me sustentar, era para eu não ficar à toa, né? Não era algo que eu usava para me sustentar. Entendi. Mas daí quando, aí tá, aí não, agora eu preciso voltar, preciso pegar meus sonhos da gaveta e colocar eles para funcionar. Eu já tinha tido os meus 2 filhos, né, que eu queria ter, então vamos recomeçar. E aí eu lembro que eu fui trabalhar numa empresa de vendas de consórcio. E lá o salário era muito bom, o tempo era legal, dava para eu administrar as coisas e tal. E aí eu conheci uma pessoa, ela chama Larissa. Inclusive, ela tem o meu sobrenome, mas a gente não é parente. Larissa Medeiros. Conheci a Larissa tinha 18 aninhos de idade, era como uma filha para mim. E a Larissa enfrentou um problema financeiro. A gente trabalhava numa empresa, ela foi mandada embora. E aí eu fiquei com dó da Larissa. Falei, filha, o que é que a gente vai fazer? A Larissa, ela morava sozinha, com 18 anos de idade. Então, assim, era uma história bem conturbada. E aí eu falei assim, eu tenho R$ 1.000. Eu tinha R$ 1.000, eu tenho R$ 1.000. Vamos vender semijoia? Aí ela assim, vamos. E a gente era muito parecida. Vamos vender semijoia. A gente foi para Goiânia, sem saber onde a gente ia procurar um lugar para comprar. A gente estava dentro de uma loja, num atacado, comprando uns chocolates, porque a gente estava com fome. E a gente ouviu um anúncio de uma empresa que era um atacado que estava chegando em Goiânia. E era um atacado de semijoias com Uau. garantia vitalícia e tudo mais. A gente entrou no Uber e fomos para essa empresa. Chegamos lá, como Deus é perfeito. Eu tinha R$ 1.000, mais o dinheirinho para comer, né? Para passar o dia. E a Larissa não tinha nada. Aí, o que a gente fez? A gente entrou lá, fomos muito bem atendidas. Eu me apaixonei de imediato pela loja, pelos produtos e tudo mais, porque era um nível bem... As minhas peças eram um nível diferenciado, né? E aí, o mínimo era R$ 1.000. Era R$ 1.000 o mínimo. Não podia comprar R$ 500, tinha que comprar R$ 1.000. E a gente comprou, nós saímos de lá, viemos embora, eu só queria ajudar a Larissa, porque eu tinha a minha renda, eu tinha um marido, eu tinha uma casa que eu não tinha preocupação financeira nenhuma, eu só queria ajudar a Larissa. Foi assim que surgiu. Daí a gente chegou,
Já etiquetamos tudo, porque eu acho que o negócio, ele mesmo que seja pequenininho, ele tem que ser organizado. Verdade. Não comece um negócio desorganizado. Isso é um conselho meu. E você vai começar a vender chocolate na esquina. Cria sua logo, deixa tudo organizadinho para passar para a pessoa que aquilo é um negócio sério, né? É verdade. A gente fez as maletinhas, eu com uma maleta, a Larissa com uma, nós vendemos todas as peças em 3 dias. Uau! Em 3 dias nós vendemos todas. Acho que ficou assim umas 6 peças. E aí a gente retornou, compramos de novo. Aí eu comecei a comprar no cheque. E assim, resultado, em 3 meses nós estávamos com 16 revendedoras. Uau! Você foi uma Eu fui revendedora uma. minha. Não, vendi demais. 16 revendedoras. Amava vender. E como o negócio... E assim, o negócio cresceu muito rápido, né? Tipo, hoje, eu não tinha nem sabedoria para administrar a forma que o meu negócio cresceu. É verdade. Cresceu. Então, o meu negócio cresceu muito rápido. Eu lembro que aí eu e a Larissa separamos, né? Ela já tinha condição, ela continuou com quase todas as revendedoras e eu recomecei com as minhas revendedoras. Então, ela continuou o negócio, ela tem o negócio dela até hoje. Que gracinha. E eu continuei com o meu negócio de cá. E a gente foi crescendo, foi crescendo. Aí eu lembro que eu abri um showroom, que era lá no Luizotti, né? Era lindo lá. Lindo. Tudo muito bem, né? Muito bem Lindo, feito. Era lindo, realmente espaço muito um espaço bonito. lindo. Era um showroom pequenininho. Com um mas totem maravilhoso na porta, de era esquina, tudo lindo lá. E aí o negócio foi ficando... Eu tenho o foto espaço- naquele totem. Eu também tenho. É uma história muito linda. E o negócio foi crescendo. Tomou uma proporção de que o espaço já era pequeno. A localização também já estava, né? Já não estava tão interessante. Já E que eu- fazia tanto evento de mulheres, né? Aí eu lembro que eu me mudei para o centro. Me mudei. E o negócio estava fluindo maravilhosamente bem. Aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, eu Mas Deus foi usei- bom com você na pandemia, hein, Carla? Deus foi maravilhoso comigo na pandemia. Porque eu lembro que eu já estava querendo abrir um segundo negócio, né? Que era de peças íntimas. Eu bem me lembro que meu contrato tinha vencido lá na loja, no espaço. Meu contrato tinha vencido. Uma semana depois veio a pandemia. E assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ouvir as pessoas experientes, as pessoas que já passaram pelo meu processo. Porque, assim, eu acredito que a gente não tem que viver aquele processo se a gente pode, não é pular, mas se a gente pode ter alguém Claro. que nos apoie, que nos ensine, que nos aconselhe. E eu lembro que eu entrei em contato com o Caio Gazin, que é o dono da atacadista que eu comprava semijoias. Então, a gente virou amigo e a gente trocava figurinhas. O cara, né, de um conhecimento. E eu entrei em contato com ele, falei, Caio, funciona, é assim, assim, assim. Ele falou assim, você tem condições de ampliar o seu negócio? Porque em tempo de crise, amplie seu negócio. Porque lá no futuro, se você tem condições, você está preparado. Porque lá no futuro, você colhe. Em tempos de crise, não fique com medo se você tem condições de fazer. Ao contrário do que a maioria faz. Ao contrário do que a maioria faz. Eu não tinha condições, porque eu estava recém-divorciada. É verdade. Com 2 crianças pequenas, sob a minha responsabilidade. Então, o que eu fiz? Eu dei alguns passos para trás. Peguei a minha loja, coloquei dentro da minha casa e fui viver a pandemia com os meus filhos. Se você perguntar hoje para os meus filhos qual foi a melhor época da nossa vida, foi a pandemia. Eles vão dizer que foi a pandemia. Porque era o tempo que eu ficava 100% para eles por mais de 2 meses, né? A gente ficou naquele abre e fecha, né? Eu me doei para eles o tempo todo. E o que eu vendia era para comer mesmo. Para manter. Para passar o tempo. Eu tinha uma graninha guardada, né? Então, eu fiquei ali. Vou viver um dia de cada vez. Eu não vou apavorar. Sem pirar. Eu poderia ter pirado, surtado, ou feito alguma coisa errada, né? Tomado uma atitude. Se você tivesse continuado com a sua loja física, é capaz de você ter surtado. Eu teria adquirido uma dívida. Eu teria tido um monte de outros problemas. Eu fui para minha casa. Ali eu vendia, não era uma quantidade boa, porque as pessoas, elas não estavam... Tava todo mundo receoso de gastar, né? E eu já não tinha mais as minhas revendedoras, né? Porque eu mudei eu mudei ali a minha visão. E foi bem na época, foi bom demais. Foi, então assim, estava tudo certo.
eu entendia que aquele era o tempo que Deus tirou para eu cuidar dos meus filhos, entendeu? Não vi como uma, nossa, meu Deus, e meu negócio. Cara, o meu negócio, eu abro qualquer negócio. Eu abro qualquer negócio. É verdade. Porque Agora, o negócio, não sou eu que... ele depende de mim para ele funcionar. E não ao contrário. Entendeu? E não ao contrário. Então, eu abro qualquer negócio. O que eu fiz? Fiquei em casa com os meus filhos ali por 3 meses. Aí, eu tive uma sacada. Falei, sabe o que eu vou fazer? Vou começar a vender pijama. Porque eu ficava o dia inteiro de pijama. Eu ficava o dia inteiro de pijama. Eu imaginei, se eu fico o dia inteiro de pijama, o povo também as mulheres também estão. Todo mundo quer chegar e vai receber um iFood, você tem que estar bem vestido. Na verdade, esse período não foi nem 3 meses, foi logo que fechou tudo. Então, tava no lockdown, né? Ninguém saía de casa, as pessoas estavam usando pijama. Eu fui e fiz uma compra de pijama, que eu vendi, tipo, na semana eu vendi todos os pijamas. Uau. E aí, eu lembro que eu vendia 50 pijamas, 60 pijamas por dia. Uau. Foi assim, foi uma grana boa. Foi um período assim, eu vendia ali dentro da minha casa. Postava no Instagram. Gente, eu amo um pijama. Eu amo pijama. Eu vou te ser sincera. E vem novidade por aí, viu, opa, gente? Vem novidade bom saber, por aí. Porque eu amo pijama. Eu amo. É tipo assim, fiquei sabendo que vai vir uma onda de frio, né? Aí eu tô assim, gente, eu tenho um conjunto de pijama quentinho, o outro que é mais ou menos quentinho. Eu sempre tenho aquela coisa, e agora? Eu gosto de pijama. Eu também sou apaixonada por pijama. Eu gosto de dormir confortável, na liberdade. É uma coisa que realmente eu acredito que o pijama, ele assim, até de forma inconsciente, ele traz um relaxamento e uma paz pra gente. Porque verdade. Quando você, não é? É inconsciente. Parece quando que você coloca parece ele, que já tá descansando. Não é? É uma sensação interessante. E aí vem a questão das cores, né? Porque os pijamas, geralmente, eles têm cores bem suaves, né? Porque ela e o tecido. Ele influencia completamente no sono, as cores do pijama. Que interessante. Sim. Por isso que eles geralmente têm cores clarinhas. Ele influencia diretamente no sono. Esse negócio de colorimetria é um trem, assim, comprovado que não tem cientificamente. Base, né? E aí eu lembro que nessa época eu fiquei vendendo pijama e ainda tinha algumas coisas de semijoias, mas eu desfoquei das semijoias. Eu vi que o meu resultado estava ali nos pijamas. Ia focar no pijama. As peças que eu tinha estavam todas pagas, né, das semijoias, e eu fui vivendo um dia de cada vez. E aí eu lembro que quando abriu, eu abri a minha loja de lingerie, mas eu não queria mais, tipo, o meu foco não era mais as semijoias. Eu entendi tinha as semijoias, mas era só pra, tipo assim, só pra... Era agregar valor ali, né? E aí eu lembro que eu abri a loja e foi um sucesso. E realmente eu tenho esse... Eu digo que eu sou muito abençoada, porque tudo que eu coloco a mão, ele cresce, assim. Amém. Sabe? Eu recebi isso do alto, assim. Eu tomei posse disso, sabe? Tudo que eu coloco a mão prospera mesmo, sabe? Assim, claro que... Tem o empenho, tem o esforço, tem o foco. Sim, tem. É o conhecimento que a gente busca. Porque, Sil, a gente faz uma faculdade, a gente aprende a coisas que você usa, mas não é aquilo que vai fazer a diferença. Infelizmente, eu não estou desvalorizando a faculdade. Entendi. Não é isso. Mas o que você... É a prática... outras coisas que você faz, que você vai agregar conhecimento ali, é que vai transformar a sua vida, entende? Então, assim, quantos cursos eu já fiz para aprender, para mudar, até mesmo o meu comportamento em relação a finanças, que a finanças extremamente importante, completamente ligada ao nosso emocional. Claro. Então, assim, são muitas coisas, a gente vai quebrando a cara, você cai aqui, tropeça aqui, levanta, sacode a poeira, é resiliência. Você tem que ser resiliente. Você que quer empreender, saiba que um mês você vai ser um sucesso, no outro mês você não vai ser um sucesso. Isso não é uma história minha, isso é uma história de todos os empreendedores. Você não viu o dia que a Rosalina comentou? A gente estava num café com as amigas e uma amiga virou assim, você já pensou em fechar... não, como é que foi que ela falou? Você já pensou em fechar sua loja? Ela falou assim, mês passado. E uma empresa do tamanho que é a Erlan. E ela falou assim, mas não é aquele... Gente, não é aquele pensamento de pensar em fechar e querer realmente. Uma coisa é passar o pensamento, outra coisa é você desejar. São coisas diferentes.
É porque a dificuldade, ela Ela traz traz isso. isso, né? Poxa, eu tô passando por um problema. Ah, não, se eu fechar, vai ser a solução. Então, muitas Porque você das vezes a investe tanto gente. seu tempo, sua energia numa coisa, num É, projeto, e né? assim, Sil, nós, cada um tem os nossos sonhos, mas os nossos sonhos, eles finalizam na parte Com financeira. certeza. Ninguém trabalha, ninguém tá ali por bel prazer. Não. Não. A gente Meu tem uma prazer é família, televisão e a pipoca. gente tem uma expectativa ali, né, de Claro, realização dos claro. próprios sonhos, ou de comprar uma casa, de comprar um carro, de dar um colégio melhor para o seu filho. Empreender é isso, é querer É, dinheiro querer mesmo. dinheiro, Claro. é isso. E assim, e aí vem as dificuldades, e quando vem as dificuldades, a gente também tem que saber ser resiliente ali, né? Porque assim, ó, eu lembro que o Eric foi meu mentor, meu pastor por muito tempo. O Eric dizia assim, ó, um passo para trás nunca é sinal de derrota. Amém. É um impulso que você toma para você voar no momento certo. Olha que top. E eu acho que assim, às vezes a gente tem vergonha de dar um passo para trás, porque as pessoas vão nos julgar, as pessoas vão desacreditar de você. Então, às vezes a gente não dá um passo para trás, que seria o passo necessário Para te impulsionar. para te impulsionar ali na frente. Hoje eu fiz isso, eu dei um passo para trás, eu sei como se diz, vai travar um negócio que às vezes poderia estar pronto para hoje sobre algo que eu quero, porém é uma coisa que eu vejo que vai me impulsionar, que vai me trazer paz, que para mim E não essa tem frase, preço. ela ficou assim, ela marcou muito a minha vida, sabe? E antes mesmo de eu dar um passo para trás, eu já ouvia isso, sabe? Então, assim, dê passos para trás quantas vezes for necessário. Quando você foi dar o passo O para trás, que você já fazia, já era verdade na sua já vida. era verdade, não era uma dor, não seria uma dor, entendeu? Uhum. Tipo, jamais foi uma dor dar um passo para trás, né? Porque aí eu tive o negócio das semijoias. E assim, a gente tá vivendo uma crise, né? A gente tá vivendo ainda o resultado da pandemia. E isso é óbvio, né? Isso é visível aí em todos os países, a gente tá vivendo, né? Então, assim, ano passado foi um ano muito difícil. Foi um ano muito difícil para o comerciante. A gente vê aí quantas empresas fecharam as portas, né? É verdade. E tudo mais. Então, assim, eu tive uma oportunidade que eu ia embora, né? Para o Caio jogar bola. E aí eu vi as coisas já não estavam muito boas financeiramente. A loja já não estava muito boa. Por escolhas minhas, eu fiz uma escolha no qual eu tomei um prejuízo muito grande, de quase 100 mil reais, que também acho que você nunca nem ouviu. Acho que por alto. Você comentou muito por alto há um tempinho atrás, uma única vez. Uma única vez. Porque assim, foi uma escolha minha, né? Foi uma escolha minha que eu fiz e eu arquei com as consequências. Mas assim, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Porque assim, eu vejo aqui, Deus vê lá na frente. E eu acho que a resiliência, ela tá muito ligada à fé. Amém. Sabe? Muito ligada à fé. Porque assim, a fé é você acreditar naquilo que você não vê, né? Tipo, peraí, o que eu vou fazer agora? Ah, só vou, né? Porque Deus sabe, se eu ver, talvez eu vou desistir. Se eu ver o caminho que eu vou passar, É verdade. eu vou desistir, né? As porque batalhas, as lutas, você vai desistir. Então, Deus vai só alcança o propósito quem suporta o processo. E se a gente visse o processo, a gente não suportava. A gente não iria. Não. Não iria. Nós não iríamos, nós não levantaríamos da cama. Verdade. Se a gente soubesse o que a gente fosse enfrentar nesse dia, talvez você nem levantaria da cama. Não vou levantar porque eu não quero viver isso, eu vou ficar aqui. Então, Deus, ele é perfeito. E eu acredito muito que a fé, ela realmente, ela tá muito ligada nesse poder que a gente tem de ser resiliente. Então, eu só creio que Deus vai fazer. Amém. Né? O como é dele, é problema dele, Ele não é fazer. problema meu. Eu só posso e tenho que acreditar. Então, assim, aí eu tive que dar alguns passos para trás, né? E fui para minha loja para o online. Mudei completamente a minha visão de negócios. Completamente. Inclusive, eu quero muito criar um curso de vendas online. Muito importante, porque eu, por exemplo, muitas vezes eu pensei em vender algo online. Eu sou apaixonada no online.
E as pessoas, elas têm visão errada da gente, que é da área digital, né? Eu sou empreendedora digital. Ah, Sil, mas você sabe isso? Não, gente, eu vou falar para vocês, eu sou uma negação em relação ao digital. Eu sei o que eu tenho que fazer com o meu canal. Aquilo, sabe, que eu tenho que fazer, como que funciona. Sou muito boa no que eu faço em relação à minha Uhum. empresa. Aprendi, me dediquei. Mas eu já pensei em vender no digital e não consegui. Até os nossos próprios eventos das amigas da Sil. Eu já pensei em mudar o formato como ele é vendido, né? A gente vende as inscrições. Eu já pensei em como fazer para a gente poder parar com esse processo, que é um processo lento, que dá dor de cabeça, mas eu não consigo Eu encontrar uma tenho uma saída. frase, essa frase é minha. Se alguém escreveu, ele copiou de mim. Eu digo assim, ó, nada tem que ser para sempre como é. Uhum. E eu acho que às vezes o erro da gente como empreendedora é achar que tem que ser daquele jeito assim para sempre. Não. Por exemplo, Tá dando certo, tá, mas pode se mudar, pode melhorar. pode Até porque tá dando melhorar. certo, porque são até no máximo, até hoje a gente teve 90 e deu dor de cabeça pra caramba pra fazer a conferência. Claro que agora o formato que a Uli tá fazendo, jogar no grupo só quando terminou a fase principal, é importante. Mas e na hora que chegar no formato que a gente tanto anseia? 200? Porque assim, ó, igual a pandemia, ela trouxe essa aceleração nesse processo digital, né? Então a Sim. gente teve que engolir, querendo ou não. Tanto que quem não se adaptou Ficou pra saiu, trás. ficou para trás. Então, assim, às vezes a gente tem essa crença limitante de que não, tem que ser assim. Esse é o formato, então tem que ser assim. Mas nada tem que ser para sempre como Com é. A certeza. gente tem que ter essa Flexibilidade. isso o tempo todo, porque o negócio ele muda o tempo todo. Eu lembro assim, fazendo uma analogia, antigamente para você ter um empreendimento de sucesso, bastava você ter um lugar, você tinha que ter um ponto estratégico, né? Que é o que fazia vender era um ponto estratégico. Hoje, você precisa de um ponto Não, estratégico? né? As Não, coisas mudam. mas para isso você tem que estudar, você tem que entender de como que é o mercado, de como que funciona. Então, quando eu falei que tá vindo novidade, é porque realmente tá vindo Você novidade. quer contar alguma coisa, soltar alguma coisa ou nada? Não, ainda não. Eu gosto muito eu gosto do jeito que você faz, Carla. Eu acho tão interessante. Eu tava comentando com a Mari esses dias pra trás. Falei assim, a Carla conquista muitas coisas na vida dela, porque a Carla, ela aprendeu o no secreto. Quando a gente vê, a Carla já tá Eu já compartilhando a fiz. bênção. Ela não compartilha o que ela deseja. Ela compartilha a bênção. E a gente precisa aprender sobre isso. Falei pra Mas ele. isso é uma característica, assim, que eu aprendi a duras penas. Porque se a gente que fala muito, a gente, quando vê, você já falou. E assim, ó, as pessoas que estão ao nosso redor, às vezes, quase sempre, elas não acreditam no nosso potencial. Então, assim, às vezes por competitividade, às vezes por até mesmo igual a família, nossa família. Às vezes eles têm medo da gente passar por um processo de dor, então eles querem nos Do poupar. fracasso, né? Ai, chega pra minha mãe e fala pra minha mãe o que que eu tô pensando em fazer. Ela vai falar que É não, louca. não, você tá doida, esse não é o momento de fazer o que você quer fazer, entendeu? Então, assim, é maldade? Não Não. é maldade, mas ela é minha mãe, ela tem um poder sobre mim, Sim. né? Então, Sim. o que que vai acontecer comigo? O meu sonho vai, Se então eu não, retrair. isso, eu vou repensar. Nossa, realmente a minha mãe tem razão, entendeu? Então, assim, eu não compartilho dos meus sonhos antes realmente deles se realizarem, Certinho. porque se eu conto o meu sonho pra você, você é uma pessoa que me ama. De repente, você vai falar assim, amiga, mas calma. Entendeu? Não é maldade. Não é, nem sempre é maldade. Amiga, calma. Não, calma, vai com calma. O E que a que eu única vou pessoa que tem fazer? que falar pra você o que você tem que fazer é Sabe Deus. que a E gente precisa aprender isso mesmo. Isso é até bíblico. A gente precisa, os nossos sim, sonhos, eles têm que sim. ser compartilhados com quem pode resolver, né? Então, tipo assim, eu entrego os meus sonhos, os meus anseios para Deus. Isso mesmo. Senhor, se é bom para mim, se isso vai ser bom para mim, abençoa. E quando Deus coloca a mão, as coisas fluem, sabe? Amém. Quando Deus está no negócio, quando Deus coloca a mão naquilo ali, tudo vai dar certo como tem que ser.
Então, assim, eu acredito muito nisso. Acredito que a gente precisa ter realmente esse olhar crítico para isso, sabe? E aprender a compartilhar com as pessoas certas, com as pessoas que vai E na poder hora certa. na hora certa, com as pessoas que vai poder te auxiliar, né, com aquilo. Vai falar para uma pessoa que já fracassou 1000 vezes, que você tá reabrindo seu negócio, entendeu? Então, assim, a pessoa vai falar para você, que vai dar certo. Eu fracassei 100 vezes e deu na 101 deu certo. Agora fala para uma pessoa que nunca tentou. Entende? Eu nunca tentei. Ser empreendedora é a coisa mais difícil do mundo. Que ela nunca empreendeu. Então, eu vou falar de um negócio para ela. O que ela vai me falar? Tem nada para falar. Não tem nada para falar. Então, assim, realmente, e não é maldade, é que é algo... dela. É o que ela pode te oferecer. E assim, a gente ainda tem isso, né? De entender o que o outro pode oferecer. É muito difícil. Carlinha, você acredita que já acabou? Eu imagino. Ainda bem que você já está acostumada. Vou deixar esses minutos aí. Fique à vontade para mandar o seu recado para quem você quiser mandar. Eu acredito que hoje a gente podia estar falando... A gente vê tanto, Carla, tantas mulheres empreendedoras que se vitimizam, né? Mães solos, e você é mãe solo. Empreendedora, você é empreendedora. E aí a gente tem a opção da gente querer crescer ou da gente ficar olhando para a nossa dor, para a nossa dificuldade e nos colocar de papel de vítima. Né? Então, fique à vontade, esse momento é seu. Eu acredito que, primeiramente, a gente precisa descobrir nosso propósito de vida. E o nosso propósito de vida, ele não está ligado com o que você faz. Você tem que entender que, em qualquer lugar que você estiver, você precisa cumprir seu propósito de vida, sabe? Você não precisa, eu não preciso da loja de lingerie para cumprir meu propósito de vida. Ela vai ser uma ferramenta. Mas quando eu acordo e eu saio para a rua, eu tenho que estar cumprindo meu propósito de vida, né? E, assim... Resiliência foi a chave, foi algo que eu aprendi nos meus 2 últimos anos. Resiliência, eu acho que é a palavra para o sucesso, sabe? Não desista. Tá cansado, descansa. Isso não é uma frase de pausa, dá uma pausa ali, descansa. E só não pode desistir de viver. Não pode desistir de viver, não pode desistir de lutar pelos seus sonhos, não pode desistir... Mude seu negócio quantas vezes for necessário. Quantas vezes for necessário. Só não desista. Hoje eu estava vendo uma pesquisa que diz que os empreendedores de sucesso quebraram pelo menos 3 vezes. Uau! Todos. Aí tem Bill Gates, enfim. Quebraram pelo menos 3 vezes. Mas souberam ser resilientes, né? Eles não estavam ligados ali com aquilo que quebrou, né? Estavam ligados com o propósito de vida, né? Então, assim... Aquilo que era o sonho que eles queriam fazer. Era o sonho que eles queriam fazer. E só vai. E se a gente for pesquisar sobre os cientistas, quantas vezes deu errado? Quantas vezes dá errado? Pra dar certo. Pra dar certo, né? Mas não pode desistir. Não pode desistir. Jamais. E assim, cada processo que você passa... É um crescimento. Cara, eu cresci em 2 anos, uns 10. Entende? Então, assim... Seja grato, até mesmo pelo processo que você está passando aí de dificuldade. E o Fernando Seja grato. O Fernando saiu daqui agora, no outro podcast, ele disse, e é verdade, crescer dói. Crescer dói, crescer exige da gente abrir mão de coisas. Crescer exige da gente maturidade para aceitar que tá errado, não, tá dando ruim. Calma, Deus está no controle. Deus está no controle, eu preciso aprender alguma coisa com isso. Só entender o quê? Só entender o quê e vai, não desista. Siga seus sonhos, vai em busca daquilo que faz sentido para você. E assim, servir. Servir é a palavra assim para fechar. Sirva as pessoas. Seu negócio é de vender, sei lá, qualquer coisa. Sirva a pessoa, sirva seu cliente. Seja uma pessoa que sirva de verdade. Que resolve as dores. Isso, porque é ali que você vai, que vai fazer sentido. É né? Verdade. Espero que você tenha gostado. Eu gostei demais de conversar um pouquinho com a Carlinha. Carlinha Obrigada, faz parte aí oportunidade. Da minha vida, de todas as coisas que eu tô envolvida. Acho que é difícil falar de algo que eu tô envolvida, que a Carla não tá envolvida. E espero que você tenha gostado, espero que você tenha
traga isso pro seu coração como lição de vida e vamos seguir em frente. Um beijo no seu coração e até o próximo episódio.